Olá! Primeira live de 2022 aqui no Endometrinose. Tô vendo aqui se tá tudo certo. Quem tiver aí puder me falar se o áudio tá bom, se estão me vendo bem, eu agradeço. E aí, gente? Ansiosas para a live de hoje sobre endometriose versus cirurgia? A doutora Patrícia já está aqui, já mandei o convite para ela. Olá, Oi, Cacá. tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui compartilhando com você e com todo mundo que te segue e te acompanha nas redes sociais um pouquinho do que a gente faz, do nosso trabalho e que a gente consiga levar informações importantes e valiosas para as mulheres portadoras de endometriose, né? Com certeza, tenho certeza que algumas informações bem valiosas sairão daqui hoje. Que bom. Cacá, eu tô com o vídeo deitado, melhor pôr em pé? Eu acho que é melhor, porque a gente fica do mesmo jeito, né? Porque senão quem tá assistindo fica olhando assim a gente. Ver Peraí. como fica. Peraí, é que eu coloquei para carregar. Melhorou? Tá ótimo, A luz tá boa, som? Eu tô de tá fone. bom, tá tudo muito bom. Você me ouve bem, me vê bem? Eu tô muito Não, iluminada, tá bem? tá bem, tá tudo bem. Então tá bom. Bom, gente, fiz o convite para a doutora Patrícia para vir aqui com a gente falar um pouquinho sobre cirurgia do intestino, quando a gente fala de endometriose profunda. Para quem não sabe, foi ela que fez a minha cirurgia lá em 2019, que me devolveu a qualidade de vida, enfim. E é um prazer enorme poder trazer ela aqui para contar um pouquinho de quem é ela, do trabalho que ela faz e o que ela faz hoje perante as mulheres com endometriose, junto com a doutora Graciela também, né? Isso. Então, seja bem-vinda. Fica aqui o espaço para você se apresentar, falar da sua formação, do seu trabalho que você quiser. E aí a gente dá início, que eu fiz uma seleção de perguntas, chegaram algumas perguntas para a gente essa semana. E aí a gente vai girando em torno delas e vendo o que a gente escava por aqui. Obrigada, viu, Cacá, pelo convite, pelas palavras. Eu sou Patrícia Nojaim, sou formada aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Me formei no ano 2000. O ano passado a gente completou 21 anos de formados. E sou muito grata pelas escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, minha profissão, e por chegar hoje a fazer esses tratamentos que a gente tem tido um retorno muito agradável e uma felicidade enorme de saber que tem sido importante, tem modificado e melhorado a vida de muitos pacientes das portadoras de endometriose. Eu faço Sim. cirurgia do aparelho digestivo, então dentro do aparelho digestivo eu opero as cirurgias, né, mais comuns que a gente tem, que é cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, faço cirurgia bariátrica. E com a Gra, a gente fez uma parceria na clínica, né, na Indomater, e começou a desenvolver esse trabalho com as portadoras de endometriose profunda, né? Eu entro nas cirurgias, principalmente da endometriose profunda, que tem suspeita de invasão dos intestinos e também de diafragma. É isso que a gente tem trabalhado bastante e tem tido um retorno muito bacana de qualidade de vida, de mudança de estilo, de mudança das pessoas, né, Cacá? Sim. Você é um grande exemplo, né? Eu estava agora até. Ai, travou. Caiu para vocês também?
Ixi, não sei se travou só para mim. Vocês podem me avisar, gente? Ai, vamos esperar ela voltar, então. Eu tô um pouco apreensiva, porque com a chuva, as últimas 3 lives que eu fiz aí o sinal tá meio instável. Mas já já ela volta. Enfim, pessoas, com muito prazer eu trago ela aqui. Vão mandando as suas dúvidas. A gente tem aqui uma seleção de 10 perguntinhas que eu fiz. E que eu fiz não, né? Que eu selecionei de várias que chegaram aqui pra gente. E vamos fazer de tudo para conseguir responder as que aparecerem por aqui também. Olá, seja todo mundo bem-vindo. Chamo sim, doutora Patrícia. Prontinho, convite enviado. Agora sim. Oi. Desculpa, cá. Travou aqui. Imagina. Acontece, a gente fica dependente da internet, né? Se ela É, dá problema. não, tudo bem, tá certo. Então é isso, Cacá. Eu sou muito grata, né, por poder participar dessa mudança, de conseguir ouvir histórias de transformação e de recomeço, né? Porque muitas pacientes recomeçam a vida depois da cirurgia, né? Sim, Algumas das perguntas aí que enviaram para a gente quando você anunciou a live foi algo do tipo, a cirurgia é o fim, né? É a última opção, é a última linha de tratamento? Não, depende do caso, né? Cada paciente às vezes chega já num estágio que tem a necessidade de cirurgia. Então, sim. não é a última opção do tratamento. A endometriose é uma doença complexa e que vai exigir que a gente faça um tratamento cirúrgico, clínico, atividade física, né, Multidisciplinar, né? Que é todas as multifatorial, né? mudanças. A físio ajuda bastante, a mudança Muito. na alimentação, né, que esse é o trabalho que você tem feito, que é muito legal também. Então, é Obrigada. um recomeço para todo mundo, né? Com certeza. Acho que quando você sai da cirurgia, você sai muito apreensiva, assim, sabe? De, nossa, como que será que vai ser minha vida agora? Como que vai ser meu intestino? Será que eu vou ter vida normal? E olhar para trás e ver todo esse caminho e falar, não, dá para ter vida normal, assim, é muito gratificante e emocionante, porque é resultado de muita coisa, né? De muita dedicação da paciente, da equipe médica, enfim, e colher os resultados, né? É isso. É isso. Então tá bom, a gente já deu uma breve introdução, acho que a gente pode começar falando, fazendo as perguntinhas aqui. O que você acha? Pode ser, lógico. Então tá bom, então vamos lá. A primeira pergunta que chegou é: quando a cirurgia do intestino é indicada? Hoje fala-se sobre o tratamento clínico e a cirurgia será a última opção. Como saber quando preciso de cirurgia? É justamente isso que eu estava falando, né, de ser a Uhum, última opção, é uma das opções e faz parte do tratamento. Fazer a cirurgia também faz parte do tratamento. O que a gente precisa identificar? Então, primeiro, quando a gente faz a história, a anamnese desses pacientes, é necessário que eu avalie, Cacá, os sintomas dessa paciente, o estilo de vida e o quanto isso compromete na qualidade de vida dessa paciente. E já no consultório, antes de indicar os exames, né, porque a suspeita diagnóstica é sempre com a queixa do doente, né, aquelas cólicas de muito forte intensidade que leva a mulher a procurar um pronto-socorro, começa a apresentar, surgir a hipótese diagnóstica, e depois disso a gente começa a conversar e tentar tirar um pouquinho do que tem mais ali, e acaba descobrindo que durante o período menstrual existe uma alternância de hábitos intestinais. Tem paciente que se queixa de diarreia durante a menstruação, tem paciente que constipa bastante, e isso levanta a hipótese diagnóstica. Então,
frente a essa pós-diagnóstica, antes ainda de fazer um diagnóstico laboratorial, a gente já induz o paciente, já conversa sobre as mudanças de estilo de vida, sobre a dieta, da importância de uma alimentação adequada, da importância de manter o seu intestino com um funcionamento adequado. Não dá para a gente aceitar que uma paciente tenha uma constipação, que faça esforço evacuatório, que leve 4 ou 5 dias para conseguir evacuar no seu dia a dia, indiferente do período menstrual. Então, isso tem que ser corrigido sempre, né? Isso tem que ser melhorado, essa alimentação precisa ser trabalhada e é uma coisa bem devagarzinho que a gente vai lidando para conseguir chegar lá, né? E aí passa também o habitual que a gente tem feito aqui, né? Eu falo aqui em São Paulo porque isso eu sei que não se tem acesso em todos os lugares, mas o que a gente, infelizmente, mas o que a gente tem feito de rotina é pedir os exames com preparo intestinal. Então, a gente faz aquele exame de ultrassom, o mapeamento com preparo intestinal, e o mapeamento é quem nos vai direcionar um pouco com relação à indicação ou não do tratamento cirúrgico, junto com essas mudanças que a gente propõe para os pacientes. Perfeito. No mapeamento, normalmente vem descrito para a gente, o mapeamento, para quem não sabe, é um exame de ultrassom que a gente faz transvaginal, mas que solicita que as pacientes façam uma lavagem intestinal para fazer. Quando não é possível fazer o mapeamento, dá para fazer também a ressonância magnética com o preparo intestinal e com gel intravaginal, que nos ajuda também bastante, tá? São os 2 exames que a gente tem optado como escolha hoje, com profissionais que a gente já conhece, que são especializados em avaliar lesões de endometriose intestinal. Que isso é importante ser falado, né? Porque às vezes, tadinho, tem paciente que fala assim, eu acho que eu tenho, fez uma ressonância e me traz a ressonância com uma invasão de intestino, e a gente olha a ressonância, não consegue identificar direito essas lesões, e às vezes a gente liga para o colega radiologista e fala, você pode dar uma olhada, vamos agendar para fazer um ultrassom com preparo, para ter certeza que tem essa invasão de intestino ou não, e não levar essa paciente para uma cirurgia sem ter necessidade. Sem ter necessidade, perfeito. Isso, então, com relação às indicações cirúrgicas, né? Quando eu recebo esse mapeamento, sempre tem indicação cirúrgica quando o paciente tem invasão do intestino fino. Então, o que a gente consegue identificar? Eu roubei umas fotinhos aqui para mostrar, tá? Não sei se dá para ver. Dá super. Sistema digestório, né? A parte gastrointestinal. Vou deixar agora só o intestino aqui, que é a parte que mais a gente vai precisar saber. Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho aqui o apêndice, e quem desemboca aqui no intestino grosso do lado direito é o ilho terminal. Tudo isso daqui é o intestino fino, esse miolinho, ele é todo solto dentro da barriga, e aqui é o intestino grosso, que são os cólons, tá? Então, o cólon direito, o cólon transverso, o cólon esquerdo. Depois a gente faz um sifão aqui, um S, que é o sigmoide, reto e canal anal, tá? Então, se o radiologista que fez o mapeamento da minha paciente diz que essa paciente tem invasão do intestino fino, principalmente essas porções aqui do ilho terminal, a porção do intestino fino que desemboca no grosso, tem indicação cirúrgica sempre. Quando ele me fala que tem invasão de apêndice, também a gente acaba indicando a cirurgia. O que tem mudado hoje em dia, os consensos internacionais, os congressos sobre endometriose, o que tem se mudado a falar é com relação à invasão do reto sigmoide. Qual a porcentagem de invasão do reto sigmoide que vai fazer o paciente ter indicação de cirurgia ou não? Ou não. Isso. Então, isso é um dado importante, por isso que eu volto a falar. A gente tem acesso a fazer bons exames com bons profissionais e eles que nos ajudam a ter essas escolhas. Antes se falava em 30% de invasão da luz do intestino e agora hoje aceita-se até 60%. Por que aceita-se essa mudança? Porque algumas pacientes melhoram muito
com os tratamentos de terapia de dor, com a fisioterapia, com as mudanças de hábitos alimentares, com a mudança de hábito intestinal, porque a fisio ajuda também os pacientes a sentarem numa posição adequada para evacuar, colocar o banquinho no pé para elevar a perna, fazer o esforço evacuatório. Então, a gente começa a ensinar os pacientes a usar de forma adequada o assoalho pélvico. E tá tudo interligado, né, Cacá? Então, a gente tem o útero no meio, o reto e canal anal do outro, e na frente a bexiga. Então, às vezes, a gente tem pacientes com queixas urinárias, que a gente melhora, né, no tratamento clínico. Tem as queixas intestinais que a gente consegue melhorar com o tratamento clínico. Então, tudo vai depender disso, né, do como que a paciente se comporta com as mudanças que a gente propõe desde aquela primeira consulta, quando há suspeita da endometriose. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem feito bem, assim, lá, a Gra tem conduzido muito bem. A gente tem muitas pacientes que pedem para não ficarem usando hormônio, que elas não aguentam mais ficar tomando pílula, porque tem diagnóstico de endometriose e aí ficam tomando anos e anos de pílula, ou então chega uma hora que, né, tem o desejo de fazer, de engravidar, tem, né, outra programação na vida dessa mulher que não seja tomar pílula contínua. E faz parte, então, esse tratamento multidisciplinar, essa parte clínica, né, o ginecologista que vai conduzir, e a gente entra principalmente na parte cirúrgica, na orientação e no preparo, em tudo que tem que fazer. Mas não tem como indicar uma cirurgia que não seja falado antes na mudança de hábitos, em todas essas questões que a gente vai insistir em falar aqui o tempo todo, porque a cirurgia sozinha não vai ajudar a melhorar um paciente que continua comendo errado, não vai ajudar um paciente que não consegue fazer o esforço evacuatório adequado, que não consegue usar o assoalho pélvico, né, de forma adequada, que tenha dor para ter relação, né? Isso é uma queixa muito frequente, que a gente estava falando só das alterações de hábito intestinal. Mas quando tem essa invasão do intestino, principalmente ali perto do reto e canal anal, a dor na penetração mais profunda acontece com muita frequência. Então, acontecia comigo. Então isso também, né? Não tem como você continuar com esse ponto gatilho de dor, né? Ficar com esse assoalho todo contraído, rígido por causa da dor, dessa memória de dor. E isso tem que ser melhorado e trabalhado, né, Cacá? Uma coisa importante. Sim. Tanto que eu continuo fazendo fisioterapia em casa, mesmo não indo mais até a fisioterapeuta, mas os exercícios, tudo eu continuo fazendo, porque eu já tive a experiência de parar de fazer a fisioterapia. A dor vai voltando progressivamente, assim, dói a lombar, aí dói não sei o quê, e é isso, sabe? Tipo, é o corpo ainda trabalhando essas memórias de dor, né? Então, é preciso mudar os hábitos de verdade, de verdade. Eu tenho certeza que eu só consigo hoje manter a minha remissão por conta dos bons hábitos que eu vim adquirindo, mesmo antes da cirurgia, sabe? E é por isso que eu trago você aqui, que trouxe a doutora Graciela, que está aqui, deu um oizinho pra gente também, porque não é milagre, né? Não tem uma pílula mágica que vai resolver o problema, enfim. É esforço e dedicação. E dentro da questão cirúrgica que você falou, me surgiu uma dúvida minha. Outra coisa que também fala-se muito, que o tamanho da lesão não indica se vai ser tratada de maneira cirúrgica ou não, porque também o tamanho da lesão não condiz com a dor da pessoa. Às vezes ela tem uma lesão extensa, mas ela não sente dor. E às vezes ela tem uma microlesão e sente uma dor que a qualidade de vida dela, assim, simplesmente não existe. Dentro da cirurgia de intestino, isso também acontece? Isso também acontece, mas a gente, no pós-cirúrgico, a gente vê uma melhora muito significativa, né, Cacá? Então, como a gente tem levado as pacientes para a cirurgia, as pacientes que realmente já tentaram o tratamento clínico, não tiveram resposta e tudo mais, às vezes a gente encontra lesão menor, né, lesões que são aquelas que a gente depois vai falar sobre as técnicas, mas são aquelas
que a gente só faz um shavingzinho, só dá uma limpadinha, não é aquela lesão que invade a parede do intestino, que retrai o intestino, e o paciente melhora muito. Então, não dá para julgar a dor, né? Isso Exato. é muito individual. A indicação ou não da cirurgia não vai depender só do tamanho da lesão. A gente vai Perfeito. precisar saber como é que está o andamento dessa paciente, né? Poxa, tá fazendo tudo direitinho, come direitinho, faz atividade física e mesmo assim tá sofrendo com a endometriose. Então, acho que tá na hora da gente dar uma olhada, passa a câmera do vídeo e consegue ver. E às vezes o surpreende, viu, Cacá? Mesmo fazendo mapeamento, às vezes a gente se surpreende com os achados intraoperatórios, né? Eu Então, imagino. mas melhora bastante. Os pacientes falam que tiveram uma melhora muito importante, principalmente dessas queixas intestinais, quando a gente precisa fazer a ressecção, tudo, tá? Eu não tive nenhum problema na minha recuperação, né? Tive alguns desconfortos pós-cirúrgicos, assim. Uma questão com a ampola retal que também tratei na fisioterapia, mas no geral foi uma boa recuperação, assim. Foi É. muito. Eu vejo que tem pessoas que sofrem muito no pós-operatório, principalmente por causa da alimentação. Mas eu já estou colocando a carroça na frente do cavalo aqui. Vamos lá, vamos fazer a segunda pergunta, pessoal. Minha médica disse que existem 3 tipos de cirurgia: shaving, ressecção segmentar e grampeamento. Pode falar um pouco sobre as diferenças entre elas? Ah, que legal. Só para entender que grampeamento é um termo que a gente usa, mas é o grampeamento circular, tá, Cacá? Então, só Perfeito. para entender, deixa eu ver. Eu peguei um copinho aqui, não sei se dá para enxergar, dá. E uma massinha do meu filho. Então, vamos supor, ó, o paciente tem uma lesão aqui, o intestino é um tubo, o paciente tem uma lesão aqui de endometriose. Normalmente, essa porção aqui de baixo do meu copinho, desse tubo digestivo, que eu tô simulando que isso daqui é o intestino, né? Aqui embaixo é o sacro e o cóccix, sabe? A parte Sim, posterior. A endometriose costuma acometer o intestino nesta porção, onde tem o útero e a vagina aqui em cima. Entendeu? Então, vamos supor que aqui é o reto e canal anal, aqui embaixo canal anal, aqui tá o útero e a vagina em cima, tá? perfeito. Como que a gente faz as técnicas cirúrgicas? Então, a gente normalmente vê que tá todo com muita aderência aqui nessa região, solta, libera útero e vagina, e aí eu fico Seria com ali o fundo de o saco fundo de também? saco de Douglas, exatamente, Perfeito. essa região. A maioria das lesões acometem nessa topografia, Cacá, que está de 9 a 10 centímetros da borda anal. Então, às vezes no toque retal no consultório a gente tem dificuldade de palpar, porque é um pouquinho mais profundo, mas no toque Uhum. vaginal, no toque bimanual, a gente consegue Consegue sentir. sentir, né? Mas lá no fundo de saco mesmo, é bem, bem mais profundo, a gente consegue sentir essas nodulações. E aí eu vejo, então aqui tem uma lesão. Se essa lesão for superficial, eu consigo vir aqui com uma pincinha, com uma tesourinha e descamando essa lesãozinha e tiro ela. E isso é o que a gente chama de shaving. Shaving igual barbear. Então eu consigo, Vai raspar. só consigo tirar e limpando esse intestino, fazendo essa raspagem para que a gente deixe esse intestino ali saudável. O que acontece que tem que entender? Que as paredes do intestino não é assim uma coisa única, né? O intestino tem a parede externa, que chama serosa, aí tem as camadas de dentro, que são camadas musculares, e a camadinha de dentro, que é a mucosa. Só para abrir um parêntese, Cacá, já volto a falar sobre as técnicas cirúrgicas. Isso é uma coisa Uhum. também que algumas pacientes vêm para a gente falando. Meu médico disse que não tinha invasão de intestino porque eu fiz uma colonoscopia e a colono estava normal. Não tem relação em fazer uma colonoscopia, onde a gente olha o revestimento interno, que é a mucosa,
e falar que não tem invasão na parede desse intestino com a endometriose, tá? Isso é São importante. muitas camadas. São muitas camadas, isso. Então, às vezes eu consigo vir aqui e fazer só esse shavingzinho, que aí tirando essa lesãozinha, eu vou raspando e descolando ela. Às vezes, essa lesão invade a camadinha mais de dentro, fazendo assim, né? Como se estivesse invadindo a camadinha aqui de dentro. E aí eu preciso ver o que eu consigo fazer com essa lesão que invade mais internamente o intestino. Às vezes a gente consegue entrar pelo canal anal com um grampeador circular. Eu consigo abrir esse grampeador, colocar essa lesão dentro do grampeador e grampear. E isso acontece aqui só na parte de cima. Então eu entro por aqui e trato só essa porçãozinha aqui de cima. Mas essa lesão tem que ser um pouquinho menor para caber nessa abertura do grampeador circular. Que eu imagino que nessa pergunta que eles falam que é o grampeamento, né? O grampeamento é isso. É um grampeador circular que a gente entra pelo canal anal e faz essa dobrinha. A gente veste a lesão para dentro do grampeador. Mas ele não pega todas as camadas do intestino. Ele está tratando só essa camada aqui de cima. Eu não grampeio imagina assim, né? Eu fico com essa porção lateral, inferior e lateral livres e consigo só tratar essa tampinha aqui de cima que tem a endometriose, entendeu? Perfeito. Isso com grampeador circular. E às vezes a gente não consegue fazer isso porque a lesão é um pouco mais extensa, né? Só te interromper um minutinho. Quando usa o grampeador circular, precisa dar ponto ou o próprio grampeador, a hora que você grampeia, ele já faz o... Então, a gente dá um pontinho sim, Cacá. Assim, ó, a lesão tá aqui. Eu dou um ponto aqui no meio da lesão, para a hora que eu entrar com o grampeador, né? Então, a gente entra pelo canal anal, mas lá pela laparoscopia, a gente consegue com os 2 fios, né? Imagina os laços de um ponto, eu consigo afundar essa lesão para dentro do grampeador e consigo ressecá-la, entendeu? Mas é isso, o grampeamento é exatamente isso, o grampeador que faz, mas é um grampeador circular, tá? Então, isso é quando eu tenho uma lesão um pouco menos extensa, que a gente sabe que vai caber nessa abertura do grampeador circular. Quantos centímetros, mais ou menos, tem essa lesão, assim, em média, da sua experiência? Eu consigo abrir o grampeador circular em torno de uns 2 centímetros e consigo abrir toda a extensão da luz, assim, a porção anterior do intestino. Então, o que é falado é que acometa uns 30% da luz. Perfeito. Se a gente conseguir, né, dividir em horário ali, né, como se fosse das 10 às 2, uma lesão de uns 2 a 3 centímetros, entendeu? Entendi. Eu consigo vesti-la ali dentro. Se não conseguir vestir, se viu que não tá indo, a lesão tá endurecida, não tá entrando, a gente não pode sair da cirurgia com a dúvida de ter deixado lesão na paciente. Porque sempre que a gente faz a cirurgia, para que essa cirurgia seja definitiva, que seja única, que não são várias cirurgias, a gente não vai lá queimar a lesão, a gente vai para ressecar essas lesões, tá? E aí eu consigo fazer esse grampeamento circular, tá? A outra técnica que a gente usa é com grampeador também, só que aí eu entro pelo abdômen com grampeador linear. Eu entro com o grampeador aqui no intestino saudável, aqui no intestino saudável e resseco esse pedaço. Eu tiro esse pedaço aqui para fora. Normalmente, quando a gente faz essa técnica de tirar um pedaço do intestino, eu preciso abrir o abdômen da paciente, né? Para conseguir ressecar esse segmento do intestino que tinha lesão. Levo a porção que estava vindo lá, né? Por exemplo, se eu ressequei aqui o reto sigmoide, né? Aí essa parte aqui, que é o do cólon esquerdo, eu trago ele aqui para frente, como se fosse uma incisãozinha de uma cesárea pequenininha, tá? Levo ele ali para fora, coloco a ogiva do grampeador circular. Então, eu fico lá embaixo com um cotinho do reto
cortado com um grampeador Aqui, aqui. assim. Isso, o coto de reto e canal anal que foi grampeado, Essa né? parte saiu, então tá aqui. Isso. E aí eu fico com a outra porção do intestino para fazer essa junção, tá? Aqui. Isso. E aí eu trago essa porção aqui para fora, coloco a ogiva do grampeador circular nela. A Aqui, gente... assim, tá Isso. fora. Isso. Joga lá para dentro, fecha a barriga de novo, aquela incisãozinha que a gente faz. E aí, de novo, faz a junção com o grampeador circular, entrando pelo canal anal. Aí eles se unem aí. Essa é a cirurgia mais complexa que a gente tem da endometriose, que tem Sim. a ressecção de um segmento, entendeu? Então, eu estou retirando um segmento todo, tiro isso, mando a peça inteira para análise e depois eu faço a nova junção, entendeu? Então, Perfeito. são essas as três possibilidades que a gente tem. Shaving, que é só essa limpeza, Raspagem. a raspagem. Tem o grampeador circular, que entra pelo canal anal e tira só aquela tampinha de cima do intestino. E tem a ressecção, que é feita a retsigmoidectomia com anastomose lá no reto de novo. Anastomose é a junção, entendeu? Perfeito. Para Sim, Ana reconectar. Letícia, é isso mesmo, reconecta. É, Reconecta as duas partes. Imagina que essa parte do intestino ficou para dentro, essa ela tirou para ressecar e ela coloca uma ogiva, que é o nome, né? é isso. E elas se ligam aqui. E aí isso daqui vai cicatrizar. Eu tô falando porque você já me explicou isso, porque eu fiz essa pergunta também há muito tempo É, atrás. E aí vai isso. cicatrizar em volta dessa ogiva, enfim, aquilo fica para o resto da sua vida. Duas perguntas minhas também. Existe a possibilidade de fazer mais de uma ressecção em uma mesma paciente, na mesma cirurgia? Ou a ressecção ela é de ponta a ponta? Não sei, é uma pergunta que me surgiu agora. Uhum. E a outra eu já me esqueci, mas ela vai voltar e eu faço. Então, Cacá, a gente teve recentemente até uma paciente muito constipada, muito difícil de tratar, assim, a constipação dela, enfim, um caso muito avançado já de endometriose. E ela Uhum. tinha uma lesão aqui embaixo no reto, e o sigmoide dela, como ele era muito redundante e tortuoso, imagina um intestino muito longo, assim, bem comprido, a porção que encostava ali naquela região também tinha lesão. Então, eu tinha uma lesão lá embaixo no reto, perto do canal anal, a 9, 10 centímetros, e quando a gente limpou e esticou esse sigmoide, ele estava distante da outra lesão. Aí não dá para a gente ficar fazendo emendas e mais emendas no intestino grosso. O intestino grosso não é Uhum. muito amigo, né? A gente tem que tratar ele com muito cuidado. Então, aí o que é preferível mesmo é fazer a ressecção embaixo, perto do reto da lesão inferior, faz a ressecção de cima da outra lesão e junta depois isso. Perfeito. Nesse caso, essa paciente que era extremamente constipada, nem encurtou o intestino, assim, não deu, não mudou a vida dela, porque a gente tirou esse segmento do sigmoide, entendeu? Entendi. Não faz diferença. E a outra coisa que já aconteceu também foi de a paciente ter lesão do lado direito. Então, a gente precisou fazer aqui embaixo uma retsigmoidectomia, precisava ressecar as lesões do ilho, do seco e apêndice. Então, essa paciente, sim, ela ficou com uma retsigmoidectomia, fez a junção do cólon esquerdo aqui para baixo, e depois Uhum. a gente precisou fazer uma outra conexão do fino, que foi ressecado, acho que quase uns 20 centímetros do fino, Bastante. com essa outra porção aqui. Nossa, Entendeu? como é Então, interessante essa entender paciente, isso. ela ficou com tudo, assim. Mas ela teve um alívio tão grande, Cacá, por causa, principalmente do lado direito, é difícil fazer o diagnóstico Res- dessas lesões de ilho, né? Porque o ilho ele é móvel, então na hora do mapeamento não é uma coisa tão Ele fácil de fica ser ali. identificado, né?
E pra gente foi até uma surpresa. Ela tinha uma lesão muito estenosante, assim, impressionante. E ela melhorou bastante dos sintomas, aquela Nossa, que coisa de bom. ficar com a barriga com empachamento, de distensão abdominal, gases. E uma queixa que ela tinha, que era muito comum, era dor do lado direito, no período menstrual. Mas parecia uma dor de intestino, não tinha essa característica de ter invasão do intestino fino. Foi super bacana. Foi muito bom, Caramba! entendeu? Cada corpo é um corpo, né? Não adianta. A hora que vocês abrem, deve ser uma... Vocês devem ver cada coisa quando vocês abrem a gente. É, e a Gra tá ficando referência em endometriose grave, né? Então a gente tem pegado uns casos mais complicados mesmo, mas é sempre interessante e nunca é igual. E isso também é bacana, isso é gostoso, é É, desafiador pra gente. sempre desafiando, né? Isso. Vamos lá. Terceira pergunta. Ah, essa aqui a gente já falou. Eu vou fazer ela, mas a gente acabou de responder. Endometriosa. Endometriose profunda com sangramento nas fezes. Colonoscopia não mostrou infiltração, mas tem lesão por fora. É necessário operar? É aquilo que ela estava explicando agora sobre ir com a câmera da colonoscopia e não dá para ver que tem infiltração pelo exame via É. colonoscopia. Se o colega da colonoscopia, o endoscopista, souber que ele está fazendo o exame especificamente para isso, pode até ser que ele tente, durante o exame, insuflar bastante o reto para ver se tem Abala alguma coisa, né? se alguma coisa ali abaula para dentro da luz do reto, se não é aquele reto que expande, sabe? Que você insufla o ar e você vê ele todo expandido assim. Então, existe alguns sinais um pouco indiretos, mas normalmente é difícil de avaliar a reto e canal anal, porque é a hora que o aparelho está sendo introduzido, né, Cacá? As outras porções do Sim, intestino, o endoscopista consegue avaliar bem essa distensibilidade, mas ali é um pouquinho mais difícil, mas também não afasta a possibilidade de precisar fazer para a cirurgia. cirurgia. Isso não tem correlação. É, Perfeito. eu sinceramente, assim, eu fico até apreensiva quando eu ouço isso, né, de alguns pacientes falando, eu fiz a coluna estava normal e disseram que eu não tinha indicação cirúrgica, sabe? Não é essa a referência, não é uma colonoscopia normal. Por que a gente faz colono, Cacá? Porque às vezes tem paciente que fala assim, eu tenho sangramento nas fezes, eu preciso investigar. E se você tiver um pólipo, se você tiver uma úlcera, uma doença inflamatória intestinal, os pacientes que têm Sim. diarreia, acomete a mesma faixa etária, né, as mulheres, entendeu? Então, eu não posso deixar de fazer a colonoscopia até para avaliar e para Investigativa, investigar né? outras lesões, mas não é que Exato. uma colonoscopia normal exclua o diagnóstico de Define o endometriose. diagnóstico, sim. Isso. O que tem definido para a gente realmente tem sido a presença, o mapeamento, né? O mapeamento com preparo intestinal. Isso sim tem sido muito Perfeito. definitivo, tá? Muito bom. Quais são os preparos necessários para realizar a cirurgia do intestino? Os preparos, Cacá. Então, vamos lá. Eu estava falando dos preparos já de antes, né? De lá do consultório, do momento da suspeita diagnóstica, das mudanças de hábito. Isso é sempre. Então, precisa manter bons hábitos alimentares, inclusive no pré-cirúrgico. Eu peço para os pacientes que são constipadas começarem a fazer a físio antes da cirurgia para tentar melhorar um pouco a constipação, para ensinar a Uhum. fazer aquele esforço evacuatório, porque também às vezes a gente não consegue ter certeza se na hora da cirurgia eu vou só fazer um shaving ou se eu vou ter que fazer uma anastomose, né? Sim. E aí a gente deixa esse intestino funcionando bem, com evacuações diárias, ou um dia sim, um dia não, mas que não seja com esforço, né? Para considerar que o paciente é constipado ou não, eu levo em consideração se ela faz esforço evacuatório toda vez que ela senta no vaso ou não, né? Isso é importante de Sinal deixar claro. importante.
Porque tem gente que fala, eu evacuo um dia sim, um dia não, meu intestino é preguiçoso. Eu falo, mas é com esforço? Não, senta, evacua e vai embora. Então tá bom, e não é constipado, entendeu? Uhum. Mas tem gente que consegue evacuar diariamente com muito esforço, isso é ruim. Então a Entendi. gente institui essas mudanças de hábito para algumas pacientes que já fizeram uso de antibiótico terapia, que a gente suspeita também de alterações de flora intestinal. Eu gosto de fazer no pré-cirúrgico probióticos junto com a alimentação, para a gente tentar melhorar um pouco essa flora. De rotina, os pacientes internam na véspera e fazem apenas a lavagem intestinal. Não tem indicação de fazer aquele preparo, igual a gente faz para a colonoscopia, que tem que limpar todos os cólons, e deixar as fezes muito líquidas, igual a gente faz na colono, para a gente até atrapalha na hora do intestino. Que as fezes Porque mais quando abre, né? sólidazinhas, as fezes mais sólidas contaminam menos do que deixar aquelas fezes muito Líquidas. diarreicas, líquidas, Então, o paciente não precisa tomar laxante no pré-cirúrgico, nada, interna na véspera, faz o jejum, né, de 8 a 12 horas e Uhum. faz só a lavagem intestinal para a gente esvaziar esse segmento do reto e do sigmoide, entendeu? Perfeito. Perfeito. Que mais de preparo? É basicamente isso. A gente faz o antibiótico na indução anestésica e faz o antibiótico uma dose depois. Não tem necessidade também de ficar tomando muito antibiótico no pós-cirúrgico. Uhum. Mas é basicamente isso. A mudança tem que vir de um pouquinho de antes, não é naquela semana da cirurgia. Falar assim, não, eu só vou fazer a dieta essa semana para melhorar, né? Mas precisa chegar com o intestino funcionando bem, pelo menos. Não dá para chegar super constipada. Perfeito. Tá? Se vocês tiverem dúvidas aí de como se preparar, vão mandando aqui, que aí depois eu passo aqui para ver todas as perguntas que tiverem aqui na live. Quinta pergunta. Como fica o intestino quando é removida uma parte dele? Como as partes que ficam se ligam? Respondemos já isso, pessoal. Aquela questão de juntar as ogivas e tudo mais. E aí cicatriz em volta e tudo mais. Isso. Isso Algum complemento? Não, acho que era isso mesmo, Cacá. Acho que só complementando essa questão da junção, né, da anastomose, a gente faz toda ela com o grampeador, né? Hoje a gente tem equipamentos para fazer a cirurgia por laparoscopia e a gente consegue ter acesso a essa pelve para fazer de uma forma extremamente segura, que o grampeador ele traz essa segurança para a gente. E logo que a gente finaliza esse grampeamento, é injetado o azul de metileno, que é um baita de um corante, pelo canal anal, e a gente analisa para ver se essa circunferência toda que o grampeamento fez, se tem alguma área de extravasamento. O azul tinge absurdamente, assim, né? Então, a hora que injeta o azul, se tiver alguma área que não extravasa, mas às vezes fica um pouquinho transparente, a gente ainda vai lá e dá um pontinho delicadinho em cima, só para ter certeza que não vai ter nenhum Vazamento. problema, nenhum vazamento ali naquela região. Tá? A Perfeito. gente tem que sair da cirurgia com a tranquilidade de que ficou de boa qualidade essa junção. Tá? Perfeito. Quais são os cuidados necessários após a cirurgia? Necessário algum cuidado alimentar especial? Logo após, assim, no primeiro dia que o paciente acaba, que vai para o quarto, né? Segunda-feira a gente terminou a cirurgia quase, acho que umas 9h, 9h30 da noite. A gente já libera água, chá, gelatina, um caldinho, mas sempre combina com o paciente. Só toma se você estiver disposta, se você estiver bem se sentindo bem para tomar. Né? Perfeito. Antigamente, né, eu tenho mais de 20 anos de formada, a gente
esperava o intestino voltar a funcionar para depois liberar a dieta dos pacientes. Então, Uhum. chegava no quarto, era uma cena tão triste que você via lá algum familiar molhando uma gaze, o paciente chupando gaze, porque estava com aquela boca seca, com a sensação de sede, não podia tomar água. Isso era muito ruim. Então, hoje a gente não faz mais isso com os pacientes. A gente libera, mas também fica ao critério do paciente. Olha, estou me sentindo bem, eu consigo tomar um caldinho, eu consigo tomar água. A gente normalmente oferta picolé de fruta, que é uma coisa que cai bem também, um chazinho, umas Uhum. coisas leves. Conseguiu se alimentar bem nesse pós-operatório imediato, né? De noite até o dia seguinte. Dia seguinte, a dieta leve, laxativa, sempre sem glúten, sem o leite, sem a carne. A gente faz a dieta anti-inflamatória no pós-cirúrgico e faz. E aí a gente acaba depois liberando a dieta habitual, que era a dieta que é prescrito para todos os pacientes, dieta anti-inflamatória. Perfeito. É isso, e vendo como você se sente, né? Eu lembro que no meu pós-operatório, acho que no sexto dia, me deu uma distensão, assim, eu comi batata doce. E, nossa, eu lembro que eu liguei pra você chorando, assim, oh, que dor, o que que aconteceu? Será que abriu esse... Será que A abriu o lugar junção. onde a junção do intestino? Porque é a primeira coisa que você pensa, né? Meu Deus, tá doendo, o que que tá acontecendo? E aí foi onde eu percebi o quanto a alimentação também influencia no pós-operatório, no intestino que está se recuperando, sabe? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que no pós-operatório já vão comer tipo um frango desfiado, alguma coisa assim, tipo bem imediato, e o corpo ele tá ali naquele processo de recuperação. Você tira um pedaço do seu intestino, ele tem que se reeducar, né? Ele tem que aprender a funcionar daquela nova maneira, fazer as novas conexões neurais, enfim, e nervosas, né? É. E é isso. Aí eu percebi na minha alimentação, mesmo sem carne, quando eu comia batata doce, eu fiquei muito mal, assim. Então, sempre ter muita atenção ao que você come para você até entender o que é que tá te fazendo mal nesse pós-operatório, sabe? Para você evitar e não ficar sofrendo à toa, né? É isso, Cacá, é outra coisa interessante, porque às vezes a gente pede para fazer uma dieta laxativa e antifermentativa. E é difícil, né? Porque as fibras, elas tendem a ser mais, elas são laxativas, mas elas são mais fermentativas. Então, às vezes, elas Sim. distendem um pouquinho o abdômen dos pacientes. Tem que ir sentindo. Então, se no pré-cirúrgico você já sabia que quando você comia, sei lá, feijão, o feijão dava aquela inchadinha na barriga, né? Você almoça, acaba de almoçar, a barriga dá aquela inchada. Ah, quando eu como pão, minha barriga estufa. Então, vamos tirar isso do pós-cirúrgico, porque essas distensões vai ser desconfortável, né? A Exato. gente brinca que a cirurgia, assim, os pacientes olham por fora só os furinhos, mal sabe o tanto que a gente trabalha lá dentro. Então, Pois é. é difícil, né? Essas distensões são ruins. Só fazendo um parêntese, Cacá, que aconteceu com poucas pacientes, mas às vezes acontece também, é um quadro que a gente chama de ilho paralítico pós-operatório. O ilho paralítico é quando o intestino para completamente, ele trava, e a última coisa que volta a andar, né, o que começa a se mexer normalmente, a ter peristaltismo primeiro, é o delgado, que é o jejum e o ilho. Tem Uhum. esse nome de ilho paralítico porque o delgado não para nunca, né? Então, o ilho Tá. paralítico é quando o delgado trava, e aí trava o delgado, trava os cólons e trava o estômago também. E a última Putz. coisa que volta a caminhar, primeiro é o delgado, depois é o grosso, você começa a ter barulho na barriga, depois você começa a eliminar gases e fezes, e a última coisa que volta a andar é o estômago. Então, o paciente, às vezes, né, quando tem esse ilho paralítico, começa a comer e distende a barriga, distende, até que chega uma hora que vem um baita de um vômito muito volumoso, assim, um vômito enorme em jato. E aí os pacientes falam, nossa, agora melhorei um pouco, mas só melhorou porque o estômago esvaziou, entendeu? Então, o ilho paralítico também é uma coisa que a gente presta atenção no pós-cirúrgico quando começam essas distensões. Mas ele acontece mais precoce, assim, é perto do segundo ou terceiro dia do pós-cirúrgico, né?
Olha que interessante. Quando você tinha ligado, acho que tinha mais de 6 dias, né, Cá? É, tinha Porque mais, tinha um acho que pouco tinha mais. mais de 6 dias, porque essas junções de intestino, que isso é uma, uma dúvida também que os pacientes sempre mandam, né? O que tem que acontecer de ruim nessa junção de intestino com intestino, quando a gente resseca um segmento e faz de novo, a gente sabe a época que isso acontece. Então, a gente tem 2 épocas para acontecer a fístula. A primeira é próximo do 3º dia do pós-cirúrgico e a segunda é Tá. próximo do 5º ao 6º dia do pós-cirúrgico. Passando Olha, esse período, a gente já sabe também que as coisas lá estão mais cicatrizadas e que é mais difícil de ter uma fístula, uma deiscência dessa anastomose, entendeu? Então, é um dado importante que a gente leva em consideração quando o paciente reclama de muita dor. Nesse período, chama atenção. Fora desse período, a gente sabe que pode ser de distensão, de gases, né? Alguém então escreveu período aqui, ó. mais Eu tive ilho aéreo paralítico, paralítico. melhorei com sonda nasogástrica. Os pacientes querem morrer quando eu vou passar sonda, a gráfica brava. E aí eu passo essa sonda, incomoda, né? Mas alivia bastante. Aí volta a funcionar e melhora, anda. Interessante, não sabia disso, do ilho paralítico. Judia um pouco dos pacientes, né? Retarda um pouquinho a alta. Normalmente a gente consegue dar alta com 48 horas de pós-cirúrgico, né? Quando tem o ilho paralítico, acaba ficando um pouquinho a mais no hospital, os pacientes ficam Nossa, apreensivas. eu fiquei um tempo lá, eu fiquei 5 dias no hospital, não aguentava mais ficar no hospital. Mas você tinha bastante dor ainda no pós-cirúrgico, Nossa, né, Cacá? tinha bastante. Bastante É. dor de intestino mesmo, uma dor que descia para as pernas, assim, foi. E tive a questão da ampola retal também, que não estava trabalhando direito, né? Então, enfim, aí No fiz esvaziava. fisioterapia, não esvaziava, ela não, na verdade, ela não enchia na total capacidade, a capacidade dela estava reduzida. E aí com a Tamires eu fui trabalhando A motilidade de a novo. motilidade, exatamente. E a apreensão, né? Exatamente. Saber usar a musculatura do esfíncter anal e o músculo pubo-retal, Exatamente. né? Exatamente. Que aí era com um balãozinho, era uma sonda que ela colocava um balão mesmo, como uma bexiga, e aí ela inflava até um tempo, aí esvaziava, enfim. E melhorou. Fisioterapia pélvica muda tudo, gente. Fisioterapia muda a vida, né? É incrível. É, que bom. Vamos lá. As pessoas submetidas à cirurgia estabelecem uma rotina normal de idas ao banheiro? Estabelece uma rotina normal. A maioria dos pacientes falam que melhoraram muito, né? Principalmente por causa dessa questão de dor e tudo mais. Uhum. Alguns pacientes que a gente faz essas ressecções um pouquinho mais extensa, ou que eu preciso ressecar o lado direito, aqui onde eu estava falando, que é onde o fino desemboca no grosso, a gente tem uma válvula aqui que chama válvula iliocecal. Essa válvula controla um pouco a quantidade de líquido que fica entrando ali no seco, né, no grosso. Quando a gente Uhum. faz essas ressecções, alguns pacientes têm o trânsito um pouco mais acelerado. Mas nada também que a gente Interessante. não consiga melhorar com alimentação, Cacá. E faz uma dieta um Perfeito. pouquinho mais constipante, tira um pouco as fibras. Mas, em geral, as maiores mudanças nos hábitos intestinais vão acontecer dos pacientes que a gente precisa fazer a ressecção com anastomose. Justamente Perfeito. porque eu mexo na inervação, eu mexo em toda a irrigação, né, na vascularização do intestino, e isso leva um pouco de tempo para ser retomado. E assim, olhando para trás agora, você vê que é pouco tempo, né, Cacá? Quando você está ali no olho do furacão, você passa uma semana com o intestino meio travado, meio preguiçoso, ou uma semana com diarreia, é muito ruim, né? É É sofrido para os horrível. pacientes. É Então, horrível. Eu quando a gente lembro. olha para trás, por isso que a gente fala, não, calma que vai passar, mas é ruim estar sentindo isso. Você foi para a cirurgia achando que você ia melhorar, e você sai mais constipado, ou sai com essa dor anal, né? Com essa dor
do esvaziamento retal, da ampola retal. Mas isso, em geral, Sim. acontece com os pacientes que a gente precisou ressecar um pedaço e refazer a junção, a anastomose. Eu lembro que eu queria ir para casa e falaram, você só vai sair depois que você fizer cocô mais de 2 vezes. Tem que fazer 2 cocôs aqui. Aí eu lembro que o primeiro cocô que eu fiz, eu tirei foto, mandei para os médicos, falei, olha, eu já posso ir para casa. Porque aí você fica naquela expectativa, assim, a primeira vez que você faz cocô e você não sente dor, gente, é inexplicável. É inexplicável. É uma nova vida, né? É uma nova vida. Eu peguei aqui uma outra questão que a Alcione Machado escreveu aqui, o Cá. O Por ginecologista me favor. falou que eu teria que me acostumar com a dor. Sim. Alcione, olha, isso acho que você ouve muito também, né, Cacá? Que você tem um canal mais Sentir dor aberto não aí. é normal, gente. Não é normal. Não Também é. acho. A paciente que hoje eu fui dar alta, essa paciente de segunda estava falando, ela procurou vários médicos e tudo, e todo mundo falava, né? Antigamente diziam que depois que casar Sara, né? Que era aquele ditado das avós, Sim. mas é triste a gente ainda ouvir isso, né? Não tem que se acostumar com dor, não é normal sentir dor, não deve achar que isso é saudável, que isso tem que prevalecer, e Que pelo você tem que se contrário. acostumar a ficar se enchendo de remédio para conseguir ter qualidade de vida, sabe? Tipo, não é normal, gente. Não. Investigue, vá atrás de informação, porque infelizmente ainda acontece muito, muito. A gente tem um problema na medicina, no geral, assim, sabe? Que eu acho que é mulher jovem com queixas que não são palpáveis, né? Como é que você mensura a dor de cada um? É muito taxada como louca, sabe? Então, Sim, é preocupante isso, porque eu vejo também do outro lado, sabe? Essas pacientes de endometriose, por exemplo, quando elas têm uma apendicite, você tem que correr, porque para elas estarem se queixando de dor por causa de uma apendicite ou por causa de uma crise de vesícula, é porque está é muito porque já tá. inflamado. Porque o limiar de dor é acima da população normal mesmo, Exato, entendeu? exatamente. Então, não ache que isso é normal, que é saudável sentir dor, viu, Alcione? Acho que tem que buscar outras formas de terapia, outros diagnósticos e tudo mais, mas não se acostume com a dor, porque ninguém merece isso. Pois é, inclusive tem pessoas que mesmo depois da cirurgia ficam com dor porque a memória de dor está tão profunda que tem que fazer um tratamento com estimulação, é como se fosse uma eletroestimulação, né? Que É, coloca no nervo para você mandar alguns pequenos estímulos para que não sinta aquela dor daquela maneira, né? Eu até é esqueci o nome isso. do médico, a Gra já fez uma live maravilhosa com ele explicando também sobre isso. É importante falar sobre não ser normal sentir dor, gente. Não é. Não é, e não acho que você vai ter que viver a vida toda assim, né? E depois que Exato. casar, não passa. Não passa. Tende a Não piorar, passa. inclusive. Não melhora. Então, trate, né? Tem que ir atrás e buscar ajuda mesmo, viu, Cacá? Que isso não, né, não é bom. Quanto tempo, em geral, demora para estar 100% cicatrizada a cirurgia do intestino? Qualquer cirurgia, agora todo mundo vai cair de costas, né? Leva É aquele em torno momento que rufem os tambores. que rufem os tambores. Qualquer cirurgia leva em torno de 10 meses para finalizar todo o processo cicatricial. De 10 a 12 meses. Por Então, isso, manter uma alimentação adequada, fazer tudo bonitinho, lembrar que é exatamente o que você falou, não é porque você está vendo que o corte ali do lado de fora está cicatrizado, bonitinho, não tem queloide, que lá dentro não está tudo bagunçado ainda na questão precisando cicatrizar, né? é. Terminar o processo de cura mesmo, da pele, da mucosa, do músculo, enfim. E a endometriose é uma doença
que é inflamatória também, né, Cacá? Então precisa manter isso, né? Para você seguir a vida livre de doença e tudo mais, para quem não vai ficar com bloqueio hormonal, essas coisas, o jeito é fazer dieta e exercício. Vai ser isso que vai controlar e manter essa doença sob controle, né? Essa Perfeito. consciência que a gente tem que ter. A Ju Cruz perguntou aqui, para engravidar, seria depois desses 10 a 12 meses também? Normalmente, no pós, a Gra tinha até escrito aqui alguma coisa, não sei se a Gra ainda está por aí. No pós-cirúrgico, a Gra às vezes faz um pouquinho de bloqueio hormonal, dá uma segurada aí para os pacientes recuperarem, se restabelecerem, mas é por pouco Conseguir? tempo. Sim. Isso é por pouco tempo, viu, Cacá? E aí eu acho que depois de uns 6 meses, Ó, mais ela ou tá aí, ó. menos, a Gra tá aí? Oi, Gra. Quanto tempo mais ou menos você libera? Acho que depois de uns 6 meses a Gra já libera as Eu tive tentativas. indicação por 6 meses de bloqueio hormonal pós-cirúrgico para restabelecer os níveis inflamatórios mesmo depois da cirurgia. Isso, então, normalmente é isso, assim, não tem que esperar finalizar essa cicatrização toda para engravidar. Esse tipo esse tipo de restrição a gente faz em pacientes que operam de hérnia, de diástase, de outras coisas que a gente não quer que estique a barriga em tão curto prazo, entendeu? Mas Perfeito. pela endometriose não tem essa restrição. Porque não estica, né? Aperta. É. Vamos lá. Aquela pergunta que todo mundo faz, que eu acho que tem bastante gente esperando ela aqui. Toda cirurgia realizada no intestino precisa de bolsa de ostomia, doutora Patrícia? Ai, não precisa, cá. Não precisa. O que todo mundo tem que entender, assim, é que a bolsa de colostomia ou da ileostomia, né? Uma estomia quer dizer alguma coisa que tá ali para fora, né? Uhum. Isso quer dizer que a gente tem alguma complicação. Então, eu só vou fazer uma estomia quando tem um vazamento de fezes lá naquela região que a gente mexeu. Então, tem um vazamento, eu preciso desviar o trânsito intestinal, não quero mais que passe cocô ali até que essa cicatriz se feche, aí a gente faz a bolsinha. Existe, Perfeito. existe também uma condição que tem indicação de se fazer a estomia logo de cara na cirurgia, que é quando a lesão é muito próxima da borda anal. Então, lesões muito próximas da borda anal, né, do canal anal, elas têm uma chance maior de ter deiscência. Mas, como eu falei, a maioria das lesões que a gente pega estão ali junto da vagina e do 10. útero. A 9 e 10 centímetros não tem indicação de sair da cirurgia com estomia. Se no pós-cirúrgico, por alguma infelicidade, essa junção que a gente fez abrir, tiver algum vazamento, aí sim a gente desvia o trânsito intestinal com uma estomia. E essa estomia não é definitiva, não é nada demais, assim, eu sei que deve ser horrível ficar com uma bolsinha, não vou julgar o que acontece, né, mas não se faz de rotina, não tem que ficar pensando isso. Os pacientes que vão para a cirurgia de intestino não tem que ficar pensando nisso, que vai para a bolsinha, que vai sair de bolsa, porque não é essa a rotina. Só vai colocar bolsa os pacientes que complicaram, que tiveram uma deiscência, que tiveram fístula. E aí, Cá, assim, fístula a gente chama de Isso que eu ia peritonitis. perguntar. O que É, que... Explica o que é a a, fístula, por a favor. fístula é isso, né? A gente cortou, e aí depois eu refiz essa junção. Em algum ponto ali, normalmente, para ter fístula, às vezes tem uma isquemia, faltou a circulação de sangue. Como eu falei, quando a gente acaba essa linha de grampeamento, a gente injeta o azul de metileno e sai da cirurgia tendo a certeza de que essa junção tá bem feitinha, que não tem vazamento algum. Porque se tivesse, o azul ia mostrar, porque ele tinge absurdamente. A fístula acontece, né, naquele período que eu falei, próximo do terceiro ou próximo do quinto, sexto dia do pós-cirúrgico.
Uhum. E acredita-se que tem a relação com a falta de irrigação, com a desvascularização daquela região, que necrosou ali um pontinho e acabou abrindo. E aí vaza Tá. cocô para a barriga, vazou cocô para a barriga, isso chama peritonite estercoralis. E na peritonite estercoralis, nos pacientes em sepse grave, a indicação é entra, lava, lava, lava a barriga, né? Limpa bem, coloca um dreninho para fora da barriga, para esse dreninho direcionar esse vazamento ali para fora. E em alguns casos, quando a gente vê que não vai conseguir fechar ali, porque o tecido está todo frágil, um tecido doente, faz a Uhum. estomia para desviar o trânsito intestinal, para não passar mais fezes por ali, não contaminar mais a barriga. Isso é um ato que vai salvar a vida, isso, né, é uma tragédia, então, assim, é uma saída que a gente tem para salvar a vida da pessoa. E Uhum. normalmente, depois de 45 a 60 dias, fecha a estomia, Aí volta entendeu? para cirurgia, refaz, Volta, reconstrói e aí fica sem a bolsinha. fica sem a bolsinha, exatamente. Perfeito. Esses dias eu refiz uma estomia de um paciente que veio junto com a minha irmã, que é cirurgiã também, da Bahia, que ele teve uma complicação depois de uma apendicite. Parece que ele teve uma necrose intestinal depois da apendicite. E aí fizeram estomia nele, entendeu? Então, assim, a estomia, ela tá ali para tratar uma emergência, para salvar a vida da pessoa que está num caso extremamente grave. Mas isso é muito raro. Pode acontecer? Lógico que pode. Como é que a gente vai Tá ali prever? mexendo no intestino, né? Não tem como prever, mas não se vai para a cirurgia pensando nisso. Não se vai para a cirurgia falando, nossa, vamos pôr uma bolsa hoje aqui porque esse caso é pior ou melhor, não tem isso, entendeu, Cacau? Sim. Agora uma dúvida minha, totalmente particular. No caso de cirurgias que já foram feitas há bastante tempo, por exemplo, a minha foi feita em 2019. Existe algum risco com o passar do tempo ou vai ficar essa junção ali para sempre e precisa fazer exame recorrente? É uma pergunta que chegou também, que eu não sei se eu vi aqui, se está na minha cabeça, se precisa ficar fazendo exame recorrente para fazer análise dessa anastomose, para saber se ela Não, está não, bem ou não. não, Cacá, não tem, não tem. Perfeito. A gente faz os exames de rotina, né? Tem que fazer depois dos 40 anos. Então, isso aí entraria na rotina mesmo, não porque Tá, você fez anastomose que vai aumentar o risco de acontecer alguma coisa nessa região. E se o perfeito. paciente começar a alternar hábito intestinal, ter constipação, alguma coisa, às vezes precisa ver se ao longo do período da cicatrização, se você não está fazendo estenose, né? Que é uma outra complicação. Isso é Hum, uma complicação tardia de você cicatrizar demais, igual quem faz queloide, né? Que é uma cicatrização exagerada. E às vezes pode ser que vai fechando essa o porção que alô a do gente fez. intestino. Isso. Mas Entendi. também o tratamento costuma ser endoscópio, né, com endoscópico, né, o tratamento. Você entra com o aparelho e consegue fazer as dilatações ali. Não é nada Perfeito. tão ruim assim, sabe? Uhum. Ó, a Gra respondeu aqui: 6 meses para liberar depois da cirurgia, mas para quem quer engravidar, podemos liberar já. Lembrando que a porcentagem de gravidez varia dependendo do grau da endometriose. Respondeu, acho que foi bem, bem esclarecedora a pergunta, a resposta. Última pergunta que eu tenho aqui. Depois a gente vê as que estão aqui, aí eu já te libero, que eu já estou te segurando aqui já faz ó, um tempão. Imagina, tá gostoso. Tá gostoso, né? É. É possível desenvolver intolerância a certos alimentos após a cirurgia? Olha, Cacá, é possível desenvolver, não sei se desenvolveu após a cirurgia ou se antes não conseguia prestar tanto atenção porque você já Perfeito. estava com a barriga inchada, Toda. aquilo tudo era tão difícil de identificar o que era ruim, sabe? Sim. Eu vou fazer uma correlação assim, sem falar de intestino, por exemplo, do refluxo. Eu tenho pacientes que falam assim, nossa, eu não consigo mais tomar café porque eu tomo café e ele me dá azia, né? Então, tem um pouco disso.
o quanto que você percebia antes que o leite te fazia mal, aí a gente, depois da cirurgia, a gente pede para ficar sem o leite e os derivados, né, na dieta anti-inflamatória. E aí, Uhum. quando volta a tomar leite, você fala, nossa, o leite me pesou, a barriga inchou. Não sei se isso é do pós-cirúrgico obrigatoriamente. Na cirurgia, a gente faz antibiótico e toda Uhum. vez que você faz antibiótico, você tem a chance de mudar a flora intestinal, né? E isso é um fator desencadeante para agravar as intolerâncias alimentares. Então, também existe essa correlação. Pacientes com internação prolongada, que tiveram, sei lá, outros motivos de internação, às vezes, ficou internado, né, mais de 15 dias, tomando antibiótico e tudo mais, são pacientes que têm maior risco de ter intolerância porque já destruiu a flora, Desbiose a, a, intestinal tá ali a já microbiota. instalada, né? Isso, por isso que eu falei que às vezes a gente faz esses probióticos no pré-cirúrgico e eu gosto de manter no pós-cirúrgico também, junto com a alimentação, com a mudança da alimentação. Eu acho fundamental essa questão de manter os probióticos no pós-cirúrgico. Para isso, Perfeito. a gente também tem a equipe lá que ajuda e às vezes acaba até fazendo uma cepa especial e individualizada para cada paciente. Que interessante, isso eu não sabia. Olha aí, gente, nutricionista, nutrólogo. Isso. Agora tem, de acordo com as queixas, a gente consegue direcionar ou usa essas que tem né, a cepa mais geral que a gente compra nas farmácias. Os pacientes Perfeito. perguntam sempre falar o nome comercial, né, do Yakult, esses leites fermentados, essas coisas, se Uhum. pode, se funciona como probiótico ou não. Não é desses que a gente fala dos probióticos que compra na farmácia, que de verdade, ou que a gente manda manipular com específico para cada um, Perfeito. tá? Deixa eu ver aqui, tem uma caixinha de perguntas aqui. No caso de remoção do intestino, existe risco de fibrose? Se sim, o que é feito no pós-cirúrgico? A gente falou disso, né? A fibrose, principalmente ocasionando a estenose, né, Cacá? Isso Uhum. pode acontecer e o tratamento normalmente é endoscópico. O pessoal da endoscopia hoje tem um arsenal enorme para nos auxiliar e não ser nada invasivo, né? Então a gente consegue Perfeito. entrar com a colono e fazer sessões de dilatação para esses pacientes que têm essa área mais fechadinha. Dá para fazer sim. Legal. Respondeu, Pedra? Tem mais algumas aqui. Existe a possibilidade de remover parte do intestino via laparoscopia? De fazer a cirurgia, a gente só faz por laparoscopia, né, É por Cacá? vídeo, né? Exato. É sempre por vídeo que a gente faz. A gente não faz a cirurgia aberta. Acaba abrindo quando precisa tirar esse pedaço para fora do intestino. Aí abre, mas abre assim uma incisãozinha ali em cima do pubis, né, do ossinho, só para retirar o intestino ali para fora, tirar esse pedaço e depois colocar ele lá dentro com a ogiva do grampeador circular, Perfeito. tá? Mas é Ah, sempre por vídeo, né? Hoje é não tem difícil mais falar. cirurgia aberta, né? De barriga aberta, abdômen aberto inteiro, assim. Porque essa região, ela é tão profunda, sabe, Cacá, que é uma região difícil da gente ter acesso que não seja pela laparoscopia, né? A cirurgia Uhum. aberta fica bem difícil de conseguir ter acesso e ter a visão, né? O vídeo, ele aumenta 20 vezes a imagem ali, tanto que às vezes a gente dá os vídeos para os pacientes, eles vão assistir, aí acha que sangrou, aí você põe uma gaze, mal suja uma gaze, né? Bem pouquinho, tudo, mas as pinças, a tesoura, né? Ela tem 1 centímetro. Aí você olha ali no vídeo, parece que é uma Parece que é um tesoura negócio enorme. desse tamanho. Então. Mas é feito hoje tudo por vídeo e tem se feito também na plataforma robótica, né? Muito bom. Gostaria de saber, em média, qual a duração de uma cirurgia que envolve acometimento do intestino. Isso é muito singular, né?
Ah, é difícil falar, porque normalmente quando tem intestino junto, a gente vai achar as outras lesões, né? Então, Uhum. como a gente já padronizou bastante a forma de entrar e de fazer as dissecções, tudo, acaba sendo, Cacá, a hora que a gente entra e faz toda aquela a ressecção ali perto dos ureteres, chega nos nódulos perto dos nervos, faz a ressecção dos nervos e tudo mais, a cirurgia costuma demorar horas, assim. A gente, a gente brinca que não tem hora para terminar, assim, sabe que horas começa, mas em torno de 6 horas, quando tem intestino, às vezes tem diafragma também, né, que é uma Sim, cirurgia um pouco mais complexa e precisa ressecar. É isso que eu falei. Assim, a gente entra na cirurgia tendo a certeza e a convicção de que todos os focos visíveis e palpáveis deverão ser foram. ressecados. Perfeito. Então, a gente sempre começa olhando ali em cima do fígado, diafragma, e vem, olha o intestino do lado direito, o apêndice, o ilho, né, essa porção, e faz, depois testa as tubas, né? Que isso é uma outra coisa que, principalmente para as pacientes que querem engravidar, preocupa bastante. E às vezes a gente vê que a endometriose infiltrou a tuba, que já é uma tuba que está doente, que não funciona, e que se Sim, ficar ali vai levar a risco depois, se a mulher fizer uma FIV, né? Pode ter perda fetal por causa de uma tuba que não funciona e que fica pingando ali para dentro do útero o líquido que acumula dentro dela. Então, são coisas que a gente vai fazendo com muita delicadeza e para que seja uma cirurgia definitiva, curativa ali naquele momento, né, das lesões que estão ali e, e resolutiva, né? Tem que resolver o sim. problema. Não podemos só dar uma queimadinha, só dar uma limpada e sair, entendeu? A queimadinha, né, que ainda é o pior, né, porque você estimula mais inflamação ali naquele tecido que estava inflamado já com a endometriose, né? E É, aí eu vejo muitas pessoas que fizeram cirurgias antigamente, né, tipo 20 anos atrás, que fez essa cauterização, né, que chama. E eles aí fala, faziam. nossa, aí onde eu fiz a cauterização tá o triplo do tamanho do que era o foco que tinha antes e tudo mais. Então é sempre importante falar que cauterização não se faz mais hoje para endometriose, né? A gente faz a ressecção das lesões, né? Perfeito. E resseca outras coisas, né? O que a gente for achando que tem a lesão e que esteja doente vai precisar ser ressecado. Então, às vezes, as pacientes têm endometrioma no ovário, né? Uma lesão grande, a gente tenta fazer a ressecção também do endometrioma, a gente não, a Grana, faz a ressecção do endometrioma com preservação do ovário para tentar deixar o máximo de tecido viável ali para mais para frente, se for gestar ou se for fazer uma fertilização que tenha tecido suficiente para produzir óvulos, né? É Perfeito. isso. Então, É. eu acho tão difícil falar, né, de tempo cirúrgico. Acho que tempo Não, cirúrgico eu tava é o com que previsão menos. de 3 horas de cirurgia, durou 7. É tipo, e vocês falam muito isso na preparação de falar, olha, pode ser que dure 3 horas, pode ser que dure mais. Porque quando a gente abre, a gente não sabe o que a gente pode encontrar. Às vezes o exame não, o exame está mais bonito do que o que a gente vê ao vivo, né? Então, tem muitas questões, né? Quando você abre o corpo de alguém, né? Nossa, eu não consigo nem imaginar. Tem muitas questões mesmo, Cacá. E assim, é fazer com calma, com precisão, com boa vontade, né? Sem ter a pressa de terminar, sem ter a vontade de, preciso acabar logo. Até meus filhos falam, quando eu falo, ó, hoje a mamãe vai para aquelas cirurgias, ele fala, então tá bom, até amanhã. Porque eu não sei se eu vou voltar até de noite ou não, entendeu? Não tenho essa Sim. pressa, não tenho essa necessidade de acabar correndo e né, não fazer isso. Não A Ana atingiu o Letícia resultado aí, esperado, né? É, a Ana Letícia falando que durou 8 horas a oito última horas. cirurgia. É o tempo que for necessário, né? É. Deixa eu ver aqui em cima se tem mais alguma pergunta.
Eu tirei 10 centímetros do intestino. Se um dia eu precisar fazer essa cirurgia novamente, aumenta a chance de uma possibilidade de fístula? A reoperação aumenta a possibilidade de fístula, sempre, né? Toda reoperação é mais difícil, o tecido não é um tecido saudável, é um tecido cicatricial. E então é o que for, assim, se tiver lesão em cima dessa região que já foi operada, aumenta sim. Mas a gente busca mexer um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima e tenta deixar lá o que tiver de tecido mais saudável, não ficar mexendo em cima de onde já foi feito, sabe, Cacá? Sim. Então, depende, tudo vai Que é o depender do que. estresse no mesmo lugar, né? Não adianta. E o tecido cicatricial é um tecido mais fibrótico mesmo, né? É mais difícil dele de conseguir fazer a junção, né? Olha lá, a Ana Letícia falando: Nossa, essa live tá me deixando mais tranquila. Tô ansiosa pela cirurgia. É muito ruim passar por duas ou mais cirurgias e descobrir que tem que fazer mais uma. Vai dar tudo certo, Ana Letícia. Vai, Ana, fica tranquila. E tem Vamos que ir com lá. cabeça boa também, né? Acho que tem que ir preparada e esperar que seja feita o que for melhor, que consiga fazer todas as secções, né? Uma vez ou outra, assim, que a gente acaba deixando, né, uma lesãozinha que estava infiltrando o nervo bilateral. Eu não posso cortar nervo dos dois lados e deixar a paciente incontinente. Sim, Então, às vezes a gente acaba fazendo essa microneurólise, né? Vai limpando, limpando, mas a gente vê que ali ficou um foquinho que vai ser trabalhado depois com bloqueio, com a físio, com o pessoal da terapia da dor, para aliviar a dor, para conseguir tirar essa memória de dor, entendeu? perfeito. Tá. Chegou a última. Vamos responder a última pergunta, tá, gente? Já vamos caminhando para o final. Tem a pergunta da Vanessa. Retossegmoide septo retovaginal sem espessamento grosseiros precisa de cirurgia? Provavelmente não, Vanessa. Se for esse o diagnóstico do mapeamento, só o espessamento, não. Agora, se isso for um laudo de uma ressonância que você fez, sem preparo intestinal, sem um laudo muito específico, ele deveria ser melhor investigado, entendeu? É isso. Bom, doutora Patrícia, já estamos aqui há quase 1h30, daqui a pouco. Muito gostoso esse papo, eu poderia ficar mais tempo aqui. Agradeço muito. Foi muitíssimo esclarecedora, muitíssimo mesmo. Espero Obrigada, que cara. tenha sido esclarecedor para quem assistiu a gente também. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a doutora Patrícia, ela responde no Instagram também. Fiquem à vontade para conhecer o trabalho dela, entrar no site dela, ver as coisas que ela faz. E é isso, Obrigada. estou realmente muito agradecida de você estar aqui, de ter compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente, porque é meio nebuloso, né? Quando a gente fala de cirurgia de intestino, tem muito medo, tem muita coisa envolvida, né? É, Então, acho que quanto mais informação a gente conseguir trazer, mais luz a gente leva para as pessoas, né? Então, muito bom. obrigada, Cacá, por abrir esse espaço. Eu não sou muito, né, das redes sociais, eu sou um Você pouco arrasou, ausente. eu estou muito grata mesmo que você está aqui, você não faz ideia. Eu sou meio ausente dessa parte, que eu sou mais tímida mesmo e, enfim, mas que bom que tomara que a gente tenha alcançado, que tenha ajudado, né, quem sofre, quem tem essas angústias todas. Uma coisa que eu falo é assim, procure algum profissional que você goste, que você confie e se entregue, né, porque é tão difícil também ficar nessas dúvidas, nessas angústias e procurar algo que te faça bem, que te faça sentir bem, né, ao longo do restante. Eu faço com muito amor mesmo, assim, as coisas. Eu busco trazer
a Gra escreveu aí da minha calma, né? Eu tenho paciência, tenho calma, faço as coisas muito sempre com muito carinho, justamente para que as pessoas tenham as pacientes tenham essa tranquilidade e que tudo se resolva da melhor forma, sabe? Acho que a gente precisa trazer isso, né? Um pouquinho de segurança e confiança, Com certeza. porque a pessoa está entregando a vida pra gente, né, Cá? Literalmente. Né? Eu sinto essa responsabilidade e sou muito grata por isso, assim, de poder também fazer parte dessa transformação de tudo isso. Obrigada Sim. pelo convite. Deixa o meu Instagram aberto realmente a quem quiser. Eu vou respondendo devagarzinho. Às vezes eu demoro um pouco, porque é isso, a gente tem tido muitas cirurgias todos os dias praticamente, né? Uau. Tem tido cirurgia, tá bem puxado, assim. Novembro e dezembro foram tão difíceis que a gente teve que agendar a cirurgia de sábado e domingo, para você ter ideia, porque não tinha mais agenda cirúrgica, assim. Ô, Então, louco. foram meses mais intensos. Agora em janeiro está um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim o movimento está bastante grande. A gente vai fazendo tudo com calma. Então, quando a gente está em cirurgia, essas coisas não dá para responder e ver. Às vezes eu saio também e tem as crianças, tem família, Tem vida, né? Tem vida, além de temos outras trabalho, além de rede atividades. social. Então, às vezes eu demoro, mas eu mando, eu respondo. Fique calma, tá Responde. bom? Tá Você bom, sabe, né? querida. Você já me Sei. mandou. Maravilhosa. Tá bom? Um Obrigada, be... viu, Pati? Um prazerzaço. E Tá bom. Para as um meninas que beijo. mandaram mensagem, a Alcione ainda estava mandando. Depois, se você quiser conversar, Alcione, eu deixo aberto para você também, tá bem? Um beijo, Cacá. Parabéns pelo seu trabalho também, que eu sou Obrigada, sua fã, querida. Ai, viu? que linda. Obrigada. Adoro seus sucos, suas coisas. Precisamos, Vamos marcar um almoço agora. Que aí eu cozinho para vocês precisamos. como forma de gratidão pela nova vida que eu tenho hoje sem dores. Que bom. Vamos combinar, sim. Obrigada. Beijo Tá para bom? vocês. Um beijo, Beijo para todos. gente. Um beijo, Tchau, Letícia. tchau. Um beijo, Ana. Um beijo, Gra. Um beijo, A Dani. Dani, a Gra que ficou É. aí. Gra, melhoras. Ai, né? Beijo. Nossa, tempos difíceis que estamos vivendo, né? Mas tá todo mundo bem, graças a Deus. Todo mundo Então, vacinado, com baixa resposta. exato, exato. É isso. Tá bem? Beijo pra Beijos. Polly. Beijo. Tchau, Cacá. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada a você.